Imagine a França do século XVIII, um reino de ouro e sombras. Nas colinas de Versalhes, o sol reflete sobre lustres de cristal e tapeçarias bordadas, enquanto a corte dança, em salões que exalam poder e excesso. E enquanto a elite dançava em palácios de ouro, o povo morria de fome nas ruas da França. A França era dividida em 3 ordens sociais: clero, nobreza e o terceiro estado, ou o povo. Clero e nobreza tinham privilégios e isenções. O terceiro estado, camponeses, artesãos e burgueses, sustentava o reino com impostos. A lei não era igual para todos. A desigualdade era legalizada. Se inscreva no canal A Voz da Ampulheta para ver como a desigualdade vira revolução. Quando eu falo de imposto na Revolução Francesa, não é contra imposto em si, é contra imposto injusto. Lá, o povo pagava e não recebia quase nada em troca. Nobres e igreja eram isentos. No Estado moderno, o imposto vira escola, hospital, estrada, polícia. A revolta não é contra pagar imposto, é contra pagar sozinho para sustentar privilégio. O problema em 1789 não era imposto existir, era o povo pagar tudo e a elite pagar quase nada. No Brasil, em teoria, no modelo moderno de Estado, imposto existe para financiar saúde, educação, segurança, infraestrutura. O problema aqui não é o imposto em si, mas como ele é usado, distribuído e fiscalizado. Na França, quem pagava mais imposto, o povo pobre, terceiro estado. Quem quase não pagava, nobreza e clero. O imposto não virava direito social, virava luxo da corte, guerras e dívidas do rei. Quando a gente fala de imposto na Revolução Francesa, não dá para comparar direto com o Brasil de hoje. São 2 mundos diferentes. No Brasil, o imposto existe para bancar serviço público: escola, hospital, polícia, estrada, universidade, posto de saúde. Funciona mal muitas vezes? Sim, mas existe como direito. Na França, antes da Revolução, o imposto não virava direito social. Não existia SUS, não existia escola pública universal, não existia previdência, não existia proteção ao trabalhador. O povo pagava imposto para sustentar o luxo da corte, as guerras do rei e os privilégios da nobreza e da igreja, que, ironicamente, quase não pagavam imposto. Então a revolta não era contra pagar imposto, era contra pagar tudo, sem ter direito nenhum em troca. Imposto sem direito vira opressão. Imposto com direito vira política pública. Tenta entender história antes de sair chorando por aí. Igual direitista revisionista, que acham que a terra é plana, que idolatram bilionários estrangeiros e que gritam que imposto é roubo enrolado na bandeira brasileira e bate continência para a bandeira americana no final. Calma. E se o governante dissesse que manda porque Deus quis? O rei governava pela ideia de direito divino. Seu poder vinha de Deus, não do povo. Questionar o rei era questionar a ordem do mundo. Isso tornava o sistema quase intocável. Mas quando a fome cresce e o pão some, até o sagrado começa a perder força. Enquanto a nobreza, envolta em sedas, joias e perfumes caros, vive entre intrigas e festas que atravessam a noite, muitas vezes alheia ao que se passa fora das muralhas do palácio. É um mundo de aparências, onde a opulência se mistura ao cerimonial, e cada gesto é calculado segundo o prestígio, o favor real ou a vantagem política. Se inscreva no canal A Voz da Ampulheta e veja quando o sagrado começa a ruir. Ao descer pelas ruas de Paris, ou ao atravessar os campos do interior, revela-se outra França. Aqui, a realidade é dura e imediata. A Revolução Francesa não começou com discursos. Começou com fome. Geadas, chuvas irregulares e colheitas perdidas fizeram o preço do pão explodir. A crise econômica atingiu primeiro os mais pobres. O povo não lia filosofia, sentia no estômago. A crise material transforma ideias em revolta real. Se inscreva no canal A Voz da Ampulheta para entender como a fome vira política. As ideias não causam revoluções sozinhas,
mas ensinam como derrubar um rei. Rousseau, Voltaire e outros iluministas criticaram o poder absoluto, a desigualdade perante a lei e o direito divino. Essas ideias não criaram a fome, mas deram linguagem ao descontentamento. Quando a crise chegou, o povo já tinha palavras para o que sentia. Na França da época da Revolução, os invernos rigorosos e geadas sucessivas atingem as plantações, arruinando colheitas de trigo. Chuvas irregulares transformam os campos em lama. Doenças se espalham entre camponeses e trabalhadores urbanos que vivem em condições precárias. Se inscreva no canal A Voz da Ampulheta para ver como ideias viram armas. Um palácio pode cair porque um camponês não tem pão. O inverno é um punho de gelo, e a fome sussurra pelos vilarejos. O frio aperta, o pão encarece. A terra, que deveria sustentar, torna-se instável e imprevisível para aqueles que dela dependem. Enquanto Versalhes exibia luxo e festas, o campo enfrentava lama, frio e miséria. Esse contraste criou um abismo social. O palácio virou símbolo de injustiça. A imagem do rei distante alimentou o ódio político. Se inscreva no canal A Voz da Ampulheta para entender como símbolos derrubam regimes. A revolução começou nas conversas de bar. Nas tavernas, mercados e ruas, histórias, músicas e boatos circulavam. A política saiu dos salões e entrou na vida comum. O povo aprendeu a falar de poder, injustiça e direitos, antes mesmo de saber o que viria. É nesse cenário que o antigo regime se sustenta. O rei, símbolo do direito divino, governa como centro do poder político, apoiado por ministros, conselhos e uma complexa máquina administrativa. Se inscreva no canal A Voz da Ampulheta para ouvir a história que não está nos livros. Antes da Revolução, tudo parece normal, até deixar de ser. A sociedade é rigidamente hierarquizada. Clero e nobreza gozam de privilégios fiscais, enquanto o chamado terceiro estado, camponeses, artesãos e burgueses, suportam o peso dos impostos, dos direitos feudais e das obrigações religiosas. O antigo regime parecia sólido, mas estava rachado por dentro. Fome, dívida do Estado, impostos injustos e descrédito do rei. A revolução não cai do céu. Ela se acumula em silêncio, até romper. Se inscreva no canal A Voz da Ampulheta para acompanhar quando o tempo vira. Quando eu falo de imposto na Revolução Francesa, não é contra imposto em si, é contra imposto injusto. Lá, o povo pagava e não recebia quase nada em troca. Nobres e igreja eram isentos. No Estado moderno, o imposto vira escola, hospital, estrada, polícia. A revolta não é contra pagar imposto, é contra pagar sozinho para sustentar privilégio. O problema em 1789 não era imposto existir, era o povo pagar tudo e a elite pagar quase nada. No Brasil, em teoria no modelo moderno de Estado, imposto existe para financiar saúde, educação, segurança, infraestrutura. O problema aqui não é o imposto em si, mas como ele é usado, distribuído e fiscalizado. Na França, quem pagava mais imposto? O povo pobre, terceiro estado. Quem quase não pagava, nobreza e clero. O imposto não virava direito social, virava luxo da corte, guerras e dívidas do rei. Quando a gente fala de imposto na Revolução Francesa, não dá para comparar direto com o Brasil de hoje. São dois mundos diferentes. No Brasil, o imposto existe para bancar serviço público, escola, hospital, polícia, estrada, universidade, posto de saúde. Funciona mal muitas vezes? Sim, mas existe como direito. Na França, antes da Revolução, o imposto não virava direito social. Não existia SUS. Não existia escola pública universal. Não existia previdência. Não existia proteção ao trabalhador. O povo pagava imposto para sustentar o luxo da corte, as guerras do rei e os privilégios da nobreza e da igreja, que, ironicamente, quase não pagavam imposto. Então a revolta não era contra pagar imposto, era contra pagar tudo.
sem ter direito nenhum em troca. Imposto sem direito vira opressão. Imposto com direito vira política pública. A justiça não é igual para todos. A lei favorece quem possui título, terras e influência, enquanto a miséria do povo permanece, em grande parte, invisível aos olhos da corte. Ainda assim, o reino não está em silêncio. Nas tavernas, nos mercados e nas oficinas, surgem murmúrios de insatisfação. Escritores, panfletários, artistas e pensadores começam a questionar a ordem estabelecida, inspirados pelas ideias do iluminismo, ainda que muitas vezes sob vigilância e censura. O tempo histórico se adensa. Crises econômicas, más colheitas e epidemias reforçam a sensação de que a vida é frágil e de que o sistema existente já não responde às necessidades da maioria. A natureza parece conspirar com o povo, com o mundo fora dos palácios, para anunciar que mudanças estão por vir. Nas aldeias, o cotidiano é uma luta constante. Famílias sobrevivem com o pouco que resta das colheitas, enquanto muitos se tornam ambulantes, levando consigo histórias, canções e tradições. A cultura popular transforma sofrimento em memória. Músicas, narrativas orais e pequenas expressões artísticas registram aquilo que a história oficial ignora. É uma memória viva, transmitida de geração em geração, que resiste à rigidez simbólica de Versalhes. Entre ouro e lama, luxo e escassez, a corte e o campo, cresce uma tensão silenciosa. Ainda não é revolução, mas já é ruptura em gestação. O antigo regime mantém sua fachada de grandeza, mas, sob ela, acumulam-se sinais de desgaste. Cada colheita perdida, cada imposto cobrado, cada corpo faminto é um fragmento de tempo que anuncia: a ordem existente está por um fio. Quando eu falo de imposto na Revolução Francesa, não é contra imposto em si, é contra imposto injusto. Lá, o povo pagava e não recebia quase nada em troca. Nobres e igreja eram isentos. No Estado moderno, o imposto vira escola, hospital, estrada, polícia. A revolta não é contra pagar imposto, é contra pagar sozinho para sustentar privilégio. O problema em 1789 não era imposto existir, era o povo pagar tudo e a elite pagar quase nada. No Brasil, em teoria, no modelo moderno de Estado, imposto existe para financiar saúde, educação, segurança, infraestrutura. O problema aqui não é o imposto em si, mas como ele é usado, distribuído e fiscalizado. Na França, quem pagava mais imposto? O povo pobre, terceiro estado. Quem quase não pagava? Nobreza e clero. O imposto não virava direito social, virava luxo da corte, guerras e dívidas do rei. Quando a gente fala de imposto na Revolução Francesa, não dá para comparar direto com o Brasil de hoje. São dois mundos diferentes. No Brasil, o imposto existe para bancar serviço público: escola, hospital, polícia, estrada, universidade, posto de saúde. Funciona mal muitas vezes? Sim, mas existe como direito. Na França, antes da Revolução, o imposto não virava direito social. Não existia SUS, não existia escola pública universal, não existia previdência, não existia proteção ao trabalhador. O povo pagava imposto para sustentar o luxo da corte, as guerras do rei e os privilégios da nobreza e da igreja, que, ironicamente, quase não pagavam imposto. Então a revolta não era contra pagar imposto, era contra pagar tudo, sem ter direito nenhum em troca. Imposto sem direito vira opressão. Imposto com direito vira política pública. Assim, sob o brilho das tapeçarias e o frio dos campos, encerra-se este primeiro vislumbre da França do antigo regime, uma sociedade profundamente desigual, rica em símbolos e marcada por contradições, que caminha, sem saber, para uma transformação que mudará o curso da história. Revoluções não começam com ideias, começam quando o pão some. Enquanto o antigo regime mantinha seu brilho em Versalhes, nas ruas de Paris o ar começava a mudar.
O cheiro da madeira queimada nas lareiras mal aquecia casas apertadas, e a fumaça misturava-se ao aroma do pão escasso, lembrando que o alimento nem sempre chegava à mesa. Entre becos e praças, o povo vivia sob o peso dos impostos, do desemprego e da fome, e cada gesto cotidiano tornava-se uma forma silenciosa de resistência. Antes da Revolução Francesa, o povo vivia sob impostos altos, desemprego e fome. O cheiro do pão escasso era parte do cotidiano. Essa crise material transforma o sofrimento em política. Quando sobreviver vira difícil, a obediência deixa de ser natural. Se inscreva no canal A Voz da Ampulheta para entender como a fome vira revolta. Quando eu falo de imposto na Revolução Francesa, não é contra imposto em si, é contra imposto injusto. Lá, o povo pagava e não recebia quase nada em troca. Nobres e igreja eram isentos. No Estado moderno, o imposto vira escola, hospital, estrada, polícia. A revolta não é contra pagar imposto, é contra pagar sozinho para sustentar privilégio. O problema em 1789 não era imposto existir. Era o povo pagar tudo e a elite pagar quase nada. No Brasil, em teoria, no modelo moderno de Estado, imposto existe para financiar saúde, educação, segurança, infraestrutura. O problema aqui não é o imposto em si, mas como ele é usado, distribuído e fiscalizado. Na França, quem pagava mais imposto, o povo pobre, terceiro estado. Quem quase não pagava, nobreza e clero. O imposto não virava direito social, virava luxo da corte, guerras e dívidas do rei. Quando a gente fala de imposto na Revolução Francesa, não dá para comparar direto com o Brasil de hoje. São dois mundos diferentes. No Brasil, o imposto existe para bancar serviço público, escola, hospital, polícia, estrada, universidade, posto de saúde. Funciona mal muitas vezes? Sim, mas existe como direito. Na França, antes da Revolução, o imposto não virava direito social. Não existia SUS. Não existia escola pública universal. Não existia previdência. Não existia proteção ao trabalhador. O povo pagava imposto para sustentar. O luxo da corte, as guerras do rei e os privilégios da nobreza e da igreja, que, ironicamente, quase não pagavam imposto. Então a revolta não era contra pagar imposto, era contra pagar tudo, sem ter direito nenhum em troca. Imposto sem direito vira opressão, imposto com direito vira política pública. Enquanto Versalhes brilhava, Paris escurecia. Homens e mulheres do povo, artesãos, carregadores, vendedores ambulantes e trabalhadores ocasionais cruzavam os mercados com baldes de água, sacos de farinha ou pequenas mercadorias. Seus rostos, marcados pelo trabalho duro, refletiam não apenas a dureza da vida, mas também a força de uma memória coletiva transmitida pela oralidade. No século XVIII, a maior parte da população francesa era camponesa, urbana pobre ou artesã, com acesso limitado à leitura e à escrita. Livros e jornais eram lidos por uma minoria letrada, sobretudo burgueses e elites urbanas. O antigo regime mantinha luxo e cerimônia em Versalhes, enquanto o povo vivia em casas apertadas, mal aquecidas. Essa distância entre a corte e as ruas cria o abismo social que alimenta a Revolução Francesa. Dois mundos dentro do mesmo país. Se inscreva no canal A Voz da Ampulheta para ver como o luxo derruba regimes. A Revolução começou sendo sussurrada. Portanto, histórias, notícias e ensinamentos circulavam principalmente pela fala, em tavernas, mercados, igrejas, praças e reuniões informais. Provérbios, canções populares e histórias orais eram formas de preservar conhecimento e experiência. Mensagens políticas e rumores circulavam entre o povo por meio de conversas, cânticos e folhetos simples, como panfletos impressos ou cartazes afixados, mas muitas vezes explicados oralmente. Antes dos jornais e partidos, histórias, canções e provérbios
circulavam, preservando experiências e ensinando a sobreviver em um mundo que parecia ignorá-los. Murmúrios e notícias que circulavam de boca em boca, de geração em geração. A oralidade preservava experiências de injustiça e ensinava a sobreviver. A cultura popular virou memória política antes da política virar discurso formal. A política, antes restrita aos salões da nobreza, começava a infiltrar-se nos cafés e tabernas. Jornais, panfletos e boatos circulavam entre leitores curiosos e ouvintes atentos. Ainda não se falava claramente em partidos ou facções organizadas, mas palavras como liberdade, povo e direitos começavam a ganhar espaço nas conversas. A ideia de revolução ainda era vaga, quase abstrata, um sentimento difuso de que a ordem existente já não fazia sentido. Se inscreva no canal A Voz da Ampulheta para ouvir a história que não está nos palácios. Quando a política entra no bar, a revolução já começou. A política deixa os salões da nobreza e entra em cafés e tavernas. Jornais, panfletos e boatos espalham palavras como liberdade, povo e direitos. A Revolução Francesa começa quando a política vira conversa cotidiana. O clima agravava a crise. Invernos rigorosos e geadas fora de época atingiam as colheitas de trigo e cevada, provocando escassez de pão e alta nos preços. Chuvas irregulares e tempestades danificavam campos, estradas e pontes. Doenças espalhavam-se com facilidade entre os mais pobres, lembrando que saúde e proteção eram privilégios de quem possuía recursos. A natureza, silenciosa e implacável, reforçava a desigualdade e impelia a atenção social para um ponto quase insuportável. A instabilidade da natureza aprofundava as desigualdades e empurrava a sociedade para um estado de tensão quase permanente. Se inscreva no canal A Voz da Ampulheta para entender quando o povo vira político. E se o rei não governasse, porque Deus quis? Nos círculos letrados, as ideias de Rousseau, Voltaire e outros filósofos iluministas circulavam entre livros, cartas e debates. Questionava-se o direito divino dos reis, a desigualdade perante a lei e a concentração do poder. Enquanto isso, nas ruas, o povo começava a perceber que a história não era feita apenas por reis e ministros. Cada protesto contido, cada tumulto por pão, cada murmúrio coletivo carregava um peso político ainda não nomeado, mas crescente. E não era apenas Paris. No campo, em vilas e aldeias, camponeses reuniam-se perto de poços, igrejas ou árvores antigas, compartilhando histórias que misturavam passado e presente, miséria e esperança. Rousseau, Voltaire e outros iluministas criticaram o direito divino, a desigualdade perante a lei e o poder concentrado. Essas ideias não causam a fome, mas dão linguagem à revolta. A crítica ao rei vira crítica ao sistema inteiro. Se inscreva no canal A Voz da Ampulheta para ver quando as ideias viram perigo. A oralidade tornava-se uma forma de resistência. Cada relato de injustiça era também um aprendizado. Cada canção, um lembrete de que o poder não habitava apenas os palácios dourados. Chamar a oralidade de resistência não é exagero, mas precisa ser contextualizado. No século XVIII, não significa uma resistência organizada ou consciente contra o Estado de forma sistemática, como movimentos modernos de dissidência. Significa que, em uma sociedade com censura, desigualdade e controle político, a oralidade permitia manter viva a memória coletiva, divulgar injustiças e ideias de liberdade, de maneira que os governantes não podiam controlar completamente. Por exemplo, canções de rua ou murmúrios em tavernas podiam alimentar insatisfação e criar coesão social, mesmo que informal e dispersa. O clima também faz revolução. Assim, a França dividida aproximava-se de um limiar invisível. O contraste entre a opulência da corte e a precariedade do povo tornava-se impossível de ignorar. As primeiras fagulhas de revolta surgiam de maneira dispersa, ainda sem forma definida.
enquanto a elite continuava a acreditar na estabilidade eterna da ordem vigente. O tempo acumulava tensões. Cada colheita perdida, cada imposto cobrado, cada conversa nas tavernas empurrava o reino em direção à ruptura. Geadas, chuvas irregulares e doenças agravaram a miséria. Colheitas falham, o pão encarece, epidemias se espalham. A natureza empurra a sociedade para o limite. A crise social não é só política, é também climática. E assim se encerra este capítulo, marcado por sussurros que começam a ganhar volume, por histórias que se transformam em consciência, e por uma França que, ainda sem saber como, começa a perceber que a mudança não é apenas possível, ela se aproxima. Se inscreva no canal A Voz da Ampulheta para entender quando a natureza vira política. A revolução não nasceu só em Paris. No campo, camponeses compartilhavam histórias de miséria e injustiça. Em vilas e aldeias, a oralidade espalhava consciência. A Revolução Francesa não é apenas urbana. Ela é também rural, lenta, acumulada no cotidiano. Se inscreva no canal A Voz da Ampulheta para ver a revolução fora dos palácios. Antes da revolução, tudo parece normal, até não parecer mais. A França se aproximava de um limiar invisível. A elite acreditava na estabilidade eterna, mas o povo sentia que a ordem não fazia mais sentido. Revoluções não surgem do nada, elas se acumulam no tempo. Se inscreva no canal A Voz da Ampulheta para acompanhar quando o tempo vira. Livros não enchem barriga, mas podem incendiar um país. O iluminismo não criou a fome da França. As ideias iluministas não criam o sofrimento. Rousseau, Voltaire e companhia não causaram a fome, o preço alto do pão, os impostos, o desemprego, o frio, as doenças. Quem causa isso é a crise econômica, a estrutura social injusta, o clima ruim, a desigualdade do antigo regime, ou seja, o povo já estava puto antes de ler Rousseau. Quem criou a fome foi a crise, o frio e a desigualdade. Mas Rousseau e Voltaire deram linguagem à revolta. O povo não dizia só, estamos com fome. Começava a dizer, isso é injusto. A crítica ao rei virou crítica ao sistema inteiro. A miséria virou consciência política. A Revolução Francesa não nasce do nada. Muito antes de 1789, a Europa já era marcada por revoltas camponesas, motins por pão, saques de celeiros, rebeliões contra impostos e senhores, violência popular em períodos de fome. Ou seja, o povo já se revoltava sem iluminismo. A miséria, o frio, os impostos e a exploração feudal já produziam explosões de violência muito antes de Rousseau existir. O que muda em 1789 não é o sofrimento, é o sentido político da revolta. Curta e se inscreve no canal A Voz da Ampulheta para ver quando a história muda de rumo. O iluminismo não cria a dor, cria a linguagem da crítica. Rousseau, Voltaire, Montesquieu não causam a fome, o desemprego, a carestia do pão, as epidemias, as colheitas perdidas. Quem produz isso é a estrutura do antigo regime, uma sociedade de ordens, de privilégios fiscais da nobreza e do clero, de concentração de terras, de impostos desiguais, um Estado endividado, uma economia frágil, a dependência de colheitas e do clima. A dor vem da estrutura. O iluminismo dá palavras para essa dor. O povo já sentia que algo estava errado, mas agora passa a dizer, isso é injusto. Não somos súditos, somos cidadãos. O poder não vem de Deus. A lei não deveria proteger só os de cima. A revolta deixa de ser só explosão de fome e vira consciência política. Curta e se inscreve no canal A Voz da Ampulheta e veja o tempo virar contra os poderosos. As ideias dão palavras para um sentimento que já existia. O povo sentia que algo estava errado, mas não tinha ainda um vocabulário político claro para explicar isso. As ideias iluministas oferecem termos como liberdade, direitos, igualdade perante a lei, crítica ao poder absoluto. Então, a revolta deixa de ser só "tô com fome"
E vira também: isso é injusto. O sistema é errado. Ninguém deveria mandar por direito divino. A dor vira consciência política. A crítica ao rei vira crítica ao sistema inteiro. Antes, o problema parecia ser: o rei é ruim, o ministro é corrupto, esse imposto é injusto. Com o iluminismo, a coisa muda de nível. Não é só o rei que é o problema, é o modelo inteiro de poder. Monarquia absoluta, privilégios da nobreza, desigualdade jurídica, aliança entre trono e igreja. Ou seja, não é trocar o rei, é mudar o jogo. Curta e se inscreve no canal A Voz da Ampulheta para entender quando a história sai do controle. A miséria cria a revolta. As ideias dão forma a ela. A fome empurra o povo. As ideias mostram para onde empurrar. Antes da Revolução, o povo nem se via como força política. Artesãos, camponeses e ambulantes não se viam como sujeitos da história. Mas nas tavernas e mercados, palavras como direitos e liberdade começaram a circular. A política saiu dos palácios e entrou na boca do povo. A revolução nasce quando a população percebe que também é poder. Da raiva contra o rei à crítica do sistema inteiro. Antes, a revolta popular era localizada, contra um imposto específico, contra um senhor local, contra um ministro, contra o preço do pão, contra o rei ruim. Com o iluminismo, a revolta muda de escala. Não é só o rei, não é só o imposto, não é só a fome, é o modelo inteiro de sociedade. Monarquia absoluta, direito divino, privilégios hereditários, desigualdade perante a lei, aliança entre trono e igreja, um Estado que protege poucos e esmaga muitos. A crítica sai da superfície e atinge a estrutura do poder. Não é trocar o governante, é mudar o jogo. Curta e se inscreve no canal A Voz da Ampulheta para ver o momento em que tudo rompe. Uma revolução também começa no céu. Geadas destruíram colheitas, chuvas arruinaram campos e estradas. O pão ficou caro, a fome se espalhou, a doença veio junto. Não foi só política, foi material. Quando a sobrevivência vira um problema diário, qualquer sistema parece ilegítimo. A crise transforma a tensão em explosão. A estrutura podre gera crises, e as crises explodem. O antigo regime não era só injusto, ele era instável por natureza. Dependia de boas colheitas, concentrava riqueza, endividava o Estado, sobrecarregava o povo, travava reformas, protegia privilégios. Resultado: cada crise econômica virava crise política. Cada inverno ruim virava crise social. Cada aumento de imposto virava revolta. A estrutura cria a miséria. A miséria cria a revolta. As ideias transformam a revolta em projeto de mudança. Curta e se inscreve no canal A Voz da Ampulheta para atravessar as ruínas do tempo. O povo sem livros criou sua própria história. Sem acesso a escolas ou livros, o povo transmitia sua experiência pela oralidade. Canções, histórias, provérbios. Cada relato de injustiça virava aprendizado. Cada música virava memória política. A cultura popular guardou o que Versalhes ignorava. A revolução também nasce daquilo que é contado de boca em boca. No século XVIII, a vida do povo era curta e incerta. A expectativa média de vida era baixa, não porque todos morressem velhos, mas porque muita gente morria criança. Quem sobrevivia à infância até podia viver mais, mas enfrentava fome, doenças e trabalho pesado desde cedo. A Revolução Francesa acontece num mundo onde o tempo de vida é frágil. E isso muda como as pessoas veem risco, revolta e sobrevivência. Curta e se inscreve no canal A Voz da Ampulheta, antes que o tempo ou o Estado apague a história. A Bastilha cai em 1789, mas a Revolução começa muito antes. Antes das armas, veio o desconforto. Antes da violência, veio a fome. Antes do povo nas ruas, vieram os sussurros nas tavernas. A Revolução Francesa não surge do nada. Ela é o acúmulo de desigualdade, crise material e ideias que dão nome à revolta.
Toda revolução começa no invisível. Não existia IDH, mas os indicadores eram brutais. Pouca escolarização, saúde precária e renda instável. A maioria não tinha acesso regular a médicos, saneamento ou alimentação adequada. O problema não era só falta de dinheiro, era a estrutura do antigo regime, com privilégios para poucos e abandono para muitos. A revolução nasce quando essa desigualdade deixa de parecer natural. Curta e se inscreve no canal A Voz da Ampulheta para ver quando a história vira faca. Não foi só o rei que caiu, foi o sistema inteiro. No começo, o problema parecia ser o rei. Depois, o imposto. Depois, a fome. Mas o povo percebeu. O problema era o antigo regime. A monarquia absoluta, os privilégios da nobreza, a desigualdade perante a lei. A revolução não queria trocar o topo, queria quebrar a estrutura. O corpo do trabalhador do século XVIII era moldado pelo trabalho pesado e pela fome. Camponeses e operários começavam cedo, carregavam peso, trabalhavam no frio e na lama. Isso criava corpos marcados, mais baixos, magros, envelhecidos cedo. A desigualdade não era só política, ela aparecia no corpo. O corpo do povo carregava a história da exploração. Curta e se inscreve no canal A Voz da Ampulheta para encarar o tempo de frente. Dois mundos no mesmo país não convivem para sempre. De um lado, Versalhes, luxo e silêncio. Do outro, Paris e o campo, fome e barulho. Quando a distância entre esses mundos cresce demais, a sociedade entra em colapso. A Revolução Francesa é o choque entre quem vivia no excesso e quem vivia no limite. E quando o limite é ultrapassado, o sistema quebra. Não havia direitos trabalhistas, descanso garantido ou proteção contra acidentes. Cair doente podia significar morrer de fome. O trabalho não era só duro, era inseguro. Esse cotidiano de risco constante ajuda a entender por que a revolta explode. Quando a vida é sempre precária, o medo de mudar é menor que o medo de continuar igual. Curta e se inscreve no canal A Voz da Ampulheta para entender quando a história sai do controle. Entre a queda da Bastilha e a ascensão de Napoleão, a França atravessa 10 anos em que pensar, governar e sobreviver se tornam atos perigosos. Nesse período, ideias iluministas deixam os livros e entram nos tribunais. E muitos dos que ajudaram a derrubar o antigo regime não sobreviveram à nova ordem que ajudaram a criar. Tudo começa antes da Revolução. Jean-Jacques Rousseau não viu a Revolução acontecer. Morreu em 1778. Não era nobre, nem ocupava cargo político. Era escritor, filósofo, marginal ao poder. Mas sua obra foi explosiva. Ao afirmar que a soberania pertence ao povo, que a lei deve expressar a vontade geral, Rousseau forneceu o vocabulário moral da Revolução. Ele não pediu guilhotinas, pediu legitimidade popular. Mas suas ideias, quando colocadas em prática num país faminto, ganharam um peso brutal. Curte e se inscreve no canal A Voz da Ampulheta para entender quando as ideias viram história. Voltaire, ao contrário, morreu respeitado, rico e famoso. Não era revolucionário no sentido moderno. Era crítico do absolutismo, da intolerância religiosa, da arbitrariedade judicial. Defendia a liberdade de pensamento e razão, mas temia a multidão. Ele viu linchamentos, perseguições religiosas, motins urbanos, execuções públicas como espetáculo. Para ele, quando a multidão se move pelo ódio ou pelo fanatismo, a razão some e a justiça vira vingança. Voltaire defendia liberdade de pensamento, tolerância religiosa e era crítico ao absolutismo, mas ele não confiava no povo organizado em massa. Não por ódio ao povo, mas por medo do que a multidão faz quando entra em fúria. Voltaire odiava o fanatismo. E o fanatismo, na época, não vinha só do Estado, vinha muito das massas religiosas. Multidões perseguindo hereges, boatos virando violência,
gente comum participando de execuções em nome de Deus. Então ele associa multidão a intolerância, emoção, violência moralista. O projeto político dele não era revolução, era reforma. Voltaire acreditava mais em reformas graduais, educação, pressão intelectual, governantes esclarecidos. Ele preferia convencer reis e elites a mudar do que soltar a rua para decidir tudo. Por isso, ele criticava o rei sem querer derrubar o trono. Queria limitar o poder, não explodir o sistema. Ele não queria destruir a ordem. Queria iluminá-la. Mesmo assim, suas críticas minaram o direito divino dos reis e ajudaram a corroer a autoridade moral do antigo regime. As ideias abriram o caminho, mas não controlaram o que veio depois. Voltaire defendia a razão, mas tinha medo da multidão porque via no povo em fúria o risco de trocar a tirania do rei pela tirania do ódio coletivo. Quando a Bastilha cai, em 1789, o poder simbólico da monarquia é ferido. Mas o problema seguinte surge rápido. Quem julga? Quem pune? Quem decide o que é justiça? Surge então a justiça revolucionária. Derrubar um símbolo é fácil, difícil é governar depois. A Bastilha cai em 1789 e o poder do rei é ferido simbolicamente. Mas a pergunta vem logo depois. Quem manda agora? Quem decide o que é justiça? A revolução derruba o direito divino, mas ainda não sabe como organizar o poder. Sem rei, surge um vazio. E vazio político nunca fica vazio por muito tempo. Voltaire não confiava no povo em fúria. Temia que a revolta sem razão virasse apenas outro tipo de tirania. Tribunais revolucionários são criados para defender a revolução de inimigos internos. Nobres, clérigos, conspiradores, traidores e, com o tempo, antigos aliados. A justiça deixa de ser divina, passa a ser política. Se inscreve no canal A Voz da Ampulheta para acompanhar quando o poder muda de mãos. Jean Paul Marat não era nobre. Era médico, jornalista, radical. Escrevia para o povo. Falava de fome, conspiração, traição. Defendia que a revolução só sobreviveria eliminando seus inimigos. Marat não julgava nos tribunais, julgava no papel, e suas palavras matavam. Em 1793, é assassinado por Charlotte Corday, uma girondina que acreditava estar salvando a revolução da violência excessiva. O efeito foi o oposto. Marat vira mártir, e o terror se intensifica. Nem toda arma dispara. Algumas escrevem. Marat não empunhava espada. Empunhava jornal, falava de conspiração, fome e traição. Convencia o povo de que a revolução só sobreviveria eliminando inimigos. Ele não julgava nos tribunais, julgava no papel. E suas palavras empurravam corpos para a guilhotina. A revolução também mata com discurso. Curte e segue a Voz da Ampulheta para entender como palavras viram lâminas. Quando o rei cai, a justiça muda de dono. Antes, a lei vinha de Deus e do rei. Agora vem do povo, ou do que se diz em nome do povo. Os tribunais revolucionários surgem para punir inimigos da revolução, nobres, clérigos, traidores e depois, antigos aliados. A justiça deixa de ser divina, passa a ser política, e quando a política julga, a lâmina nunca descansa. Curte e se inscreve no canal A Voz da Ampulheta para entender quando a justiça vira poder. Maximilien Robespierre não era nobre, era advogado, deputado, incorruptível, ao menos aos seus próprios olhos. Defendia sufrágio, fim da escravidão, igualdade jurídica, mas acreditava que a virtude precisava da força para sobreviver. Sob sua influência, o tribunal revolucionário acelera. Julgamentos são rápidos, as provas frágeis. A guilhotina trabalha sem descanso. Robespierre não se vê como tirano, vê-se como guardião da revolução. Até que o medo muda de lado. Em 1794, Robespierre é cercado no prédio da prefeitura de Paris. Na confusão da prisão, ele leva um tiro no rosto. A bala atravessa o maxilar. Ele cai no chão, sangrando, sem conseguir falar.
Passa a noite com o queixo esmagado, amarrado, gemendo de dor. No dia seguinte, é levado à guilhotina com a mandíbula presa por faixas. Sem discurso, sem defesa. A revolução fechou a boca de quem falava em virtude pelo terror. Ele próprio é acusado de tirania, preso, julgado, guilhotinado. A revolução devora um de seus filhos mais fiéis. O homem que quis salvar a revolução acabou sendo morto por ela. Robespierre defendia direitos, igualdade e fim da escravidão. Mas acreditava que a virtude precisava do terror para sobreviver. Até que a revolução decidiu que ele era o inimigo. Se inscreve na A Voz da Ampulheta para ver quando o tempo vira até contra os donos do poder. Antoine Lavoisier não era revolucionário, era cientista, pai da química moderna, mas também era cobrador de impostos do antigo regime, membro da Ferme Générale. Isso bastou. Apesar de seus serviços à ciência, foi julgado como inimigo do povo, condenado, executado em 1794. Disse que alguém comentou: "A República não precisa de cientistas." Era falso, mas o terror não distinguia mérito intelectual de culpa política. Nem a ciência te salva quando a política vira tribunal. Lavoisier era um dos maiores cientistas da França, mas também cobrava impostos no antigo regime. Isso bastou para ser visto como inimigo do povo. Foi julgado e guilhotinado. A revolução não separou culpa política de mérito intelectual. Quando o terror manda, o saber não protege. Curte e se inscreve na A Voz da Ampulheta para entender quando a revolução passa dos limites. Depois de tanto sangue, a França se esgota. O terror termina. O diretório assume. Menos guilhotinas. Mais corrupção. Mais dependência do exército. A revolução já não promete virtude. Promete estabilidade. E é nesse vazio, entre ideais traídos e ordem desejada, que surge Napoleão. Em 10 anos, a França atravessa o fim do direito divino, a afirmação dos direitos do homem, a justiça popular, o terror estatal e a exaustão coletiva. A revolução ensinou que as ideias podem derrubar reis, mas também que o poder precisa de forma para durar. A revolução começa libertando e termina punindo os próprios libertadores. Muitos que derrubaram o antigo regime morreram pelo novo regime que ajudaram a criar. A justiça virou arma política. A virtude virou justificativa para matar. O medo mudou de lado. E a revolução passou a temer a si mesma. Quando o ideal vira máquina, ele esmaga até quem o construiu. Curte e segue a Voz da Ampulheta para ver quando o tempo cobra o preço da revolução. Napoleão não nega a revolução, ele a encerra. Napoleão Bonaparte, o famoso general do golpe do 18 de Brumário. O militar surge como solução para o caos político. Cria o consulado em 1799. Napoleão concentra o poder novamente. A revolução se transforma em Estado centralizado, não com palavras, mas com organização, exército e silêncio. E assim, entre livros, tribunais e lâminas, a França aprende que mudar o mundo tem um preço, e quase sempre ele é pago pelos próprios revolucionários. Depois do sangue, as pessoas pedem ordem. Após o terror, sobra cansaço, menos ideais, mais desejo de estabilidade. É nesse vazio que surge Napoleão. Ele não nega a revolução. Ele organiza seus restos, leis, exército, Estado forte. A revolução termina não com discursos, mas com disciplina e silêncio. Curte e se inscreve na A Voz da Ampulheta para acompanhar quando o caos vira ordem. A Revolução Francesa não começou com uma guilhotina. Ela começou com um mundo injusto que parecia normal. Antes de 1789, a França vivia no antigo regime. O rei mandava por direito divino, a sociedade era dividida em ordens e a maioria trabalhava, sem poder decidir nada. Enquanto isso, surge o Iluminismo. Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Eles não fizeram a revolução, mas ensinaram as pessoas a criticar o poder. Deram linguagem à revolta.
Só que ideia sozinha não derruba rei. O que transforma a crítica em explosão é a crise. Fome, impostos, dívidas do Estado, desigualdade brutal. Quando o povo passa fome e descobre que o rei não é sagrado, a estrutura inteira começa a rachar. As ideias abriram os olhos. A miséria empurrou os corpos para a rua. Na França do século XVIII, a maior parte da população vivia cercada de doença. Não por azar, mas por estrutura social. As mais comuns eram varíola, tifo, disenteria, tuberculose, cidades sujas, água contaminada, esgoto a céu aberto. Hospitais eram lugares de morrer, não de curar. A fome enfraquecia o corpo. O frio agravava infecções. E qualquer ferida podia virar morte. A revolução fala de direitos, mas o corpo do povo ainda vivia no século da miséria. O trabalhador do século XVIII não tinha saúde como direito. O corpo era a ferramenta descartável. Trabalho pesado desde criança. Pouca comida, pouco descanso. Muitos morriam antes dos 40. Homens e mulheres pobres tinham corpos parecidos, magros, fracos, marcados pelo trabalho. Não por igualdade, mas por subnutrição e exaustão. O iluminismo falava de razão, mas o povo mal tinha forças para sobreviver. Em 1789, a Bastilha cai. Não era só uma prisão, era o símbolo do poder absoluto. Logo depois, surge a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O poder não vem mais de Deus, vem do povo e dos direitos. A França tenta um meio termo. O rei continua existindo, mas agora limitado por uma constituição. É a monarquia constitucional. Só que a própria revolução se divide. De um lado, os girondinos mais moderados. Do outro, os jacobinos mais radicais. A tensão cresce. O rei perde legitimidade e em 1792 nasce a República. O rei é executado. Não é só uma morte, é o enterro simbólico do direito divino. A revolução que começou pedindo limites ao rei termina decidindo que o rei não pode mais existir. Quando a revolução vira poder, ela vira perigosa. E quando o poder se sente ameaçado, ele radicaliza. Surge o Tribunal Revolucionário. Começa o terror. Robespierre, Marat, guilhotina. A revolução passa a matar em nome da revolução. A lógica vira. Quem discorda é inimigo. Quem hesita é traidor. Até que o próprio Robespierre cai. A revolução passa a ter medo de si mesma. Vem o diretório. Um governo fraco, instável, burguês. Ninguém confia em ninguém. Nesse caos, aparece a figura clássica da história. O general que promete ordem. Napoleão dá o golpe do 18 de Brumário. Nasce o consulado. A revolução não acaba, mas vira um Estado forte, centralizado, militarizado. A revolução derrubou o rei, mas abriu espaço para um novo tipo de poder. Se inscreva no canal A Voz da Ampulheta para ver como a desigualdade vira revolução.